Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é? Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados. Amém. Que bom estarmos aqui nessa manhã. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos nos colocar de pé, amados, e vamos orar, porque vamos dar início a esse momento especial de escola dominical, de EBD. Vamos estar pedindo a direção e a inspiração de Deus, a graça e o favor de Deus. Bom é estar na casa do Senhor. Eu estou com uma expectativa de que hoje teremos um dia maravilhoso, abençoado, gostoso, prazeroso. Você vai ver, coisa boa vai acontecer hoje, no nome de Jesus Cristo. Para isso, vamos pedir, obviamente, a direção e a inspiração de Deus sobre nós. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos louvar o Teu nome nessa manhã com alegria e entregar, ó Deus, esse dia diante de Ti. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe a este lugar, a esta casa, local de encontro, local onde aprendemos a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, receba o nosso agradecimento por isso. Agora, Senhor, pedimos a inspiração do Teu Espírito, a Tua graça, o Teu favor. Pedimos que o Senhor direcione a nossa vida e nos dê, Senhor, um dia abençoado com crescimento diante de Ti, diante dos homens, na Tua palavra, em todos os aspectos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que assim seja. Eu lhe peço que a Tua bênção de uma forma muito especial esteja sobre os professores, ó Deus, aqueles que serão instrumentos nas Tuas mãos, sobre as Tuas filhas que serão instrumentos também nas Tuas mãos, para gerar conhecimento e temor e fé no coração dessas crianças. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que seja assim a Tua bênção
No nome de Jesus Cristo lhe pedimos. É a oração que lhe fazemos com um coração agradecido no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amados, podem se sentar, por favor. Eu gostaria de cantar uma canção, mesmo sem aqui os músicos, a capela mesmo, uma canção antiga, de muita tradição, mas eu gosto muito porque ela me diz muito ao meu coração. Lógico que a gente vai ficando um pouco mais de cabelos brancos, né? Um pouco, não muito cabelo branco, né? E aí a gente vai ficando com mais saudade das coisas que ficaram para trás. Não é isso, meu presbítero Cristo? Essa é uma canção 305 do Cântico de Adoração. Eu acho que você conhece. E eu canto essa canção pela manhã lá em casa, às vezes, né? Nem sempre, obviamente, mas às vezes eu canto essa canção. Ela diz assim, ó: vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou de Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Vamos cantar no nome de Jesus. Você sabe a letra dessa canção? Cante comigo. Louvemos ao Senhor. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou de Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Podemos aplaudir ao Senhor Jesus nessa manhã. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que nós vivemos em um novo tempo, onde as canções e as músicas mudaram tanto, os efeitos, né, da guitarra, teclado, bateria. E a gente sente até falta quando cantamos somente a capela, somente nas vozes, sentimos falta de tudo isso. Mas por um outro lado, veja bem, por um outro lado, quando você canta sem instrumento nenhum, você tem por obrigação de se concentrar na letra da canção. E aí você descobre a beleza da poesia. Porque a canção diz assim, ó: vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Ou seja, eu não espero a felicidade acontecer no meu coração. Eu já vivo a felicidade. Eu não espero o céu de glória se manifestar na volta de Cristo Jesus para experimentar as gotas do céu na minha casa, na minha família, no meu lar, no meu trabalho, enfim, na minha igreja, onde eu estou, pois eu vivo feliz e sou de Jesus. Sou de Jesus, herdeiro de Deus, e Ele me leva à glória dos céus. A segunda estrofe diz: ao seu amor eu me submeti,
extasiado, então me senti. Então é uma experiência da salvação quando você encontrou Deus no seu coração. E em terceiro lugar, ele diz: sempre vivendo no seu grande amor, me regozijo no meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade de Deus Jesus. Alguém que vive feliz, já antecipado o céu na sua vida, não é que ele é um bobão e que não vê a realidade dura, nua e crua do mundo. Não, é porque ele pode olhar para o mundo, para os problemas e as adversidades do mundo, mas com a esperança no coração de que ele é guardado por Deus, ele é herdeiro de Deus. Então, ele com Cristo, ele é mais do que vencedor. Olha só que coisa bonita. Esta é a letra da canção. Quando não tem os instrumentos, nós temos mais oportunidade de desfrutar disso, da letra da canção. Amém? Vamos nos colocar de pé, porque nós estaremos já orando para a separação das classes. As crianças vão descer, os adultos vão ficar aqui, os adolescentes também vão descer, enfim. E nós estaremos desfrutando aqui de uma aula presencial. O pessoal de casa vai ficar com um vídeo falando acerca do livre-arbítrio e nós aqui estaremos desfrutando de uma aula presencial. Deixa eu fazer um convite para o pessoal que está de casa. Olha, não deixe de vir para a EBD. Venha presencialmente, já voltamos com segurança. Aliás, hoje, gente, me perdoe que eu deixei vocês em pé, né? Mas hoje, pela manhã, eu conferindo as notícias, né? Vi que a média móvel de falecimento por conta do Covid caiu, mas caiu muito. Já estamos chegando em torno de 700. É óbvio que 700 ainda é muito alto. Perder pessoas, amigos, irmãos, por uma enfermidade tão terrível é muito alto, é óbvio. Mas para quem estava a 3.000 pessoas por dia, hoje caiu para 700. Então, graças a Deus, estamos vencendo essa crise. Em breve, muito em breve, tudo estará em uma normalidade, se Deus quiser, porque eu já não aguento mais isso. Eu acho que ninguém aguenta mais isso. A gente vai acabar com isso no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus Cristo, agora, Pai, que queremos nos separar e nos organizarmos em classe, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude e nos abençoe nesse crescimento, inspirando o nosso coração, porque tudo que fazemos, fazemos por Ti e dependente completamente de Ti. No nome de Jesus Cristo, que assim seja a Tua bênção sobre os professores e que possamos crescer nessa manhã. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, amado, você de casa, fiquem aí com o vídeo e a gente aqui presencial. Que Deus abençoe. Vamos nos organizando aí no nome de Jesus. Tchau, gente. Teológica para o livre-arbítrio também. Perfeito, né? E mostra também o caráter de Deus que não é, amém, né? assim, já tá no ar, né? impositivo, né? Ele Meu não amigo aqui, o impõe a Paulo, vontade dele, mostrou ele que deixa ainda faltava 50 a pessoa segundos pra escolher, entrar no ar, mas já fazer está suas no ar. opções. Perdão, irmão. Eu acho que Tá? as pessoas Então confundem, ele está aqui desculpa, conosco Fábio, compondo a nossa que mesa o nesta fato manhã, de um dos trazendo atributos de os Deus ser comentários onisciência. dele, o nosso querido Eles pastor confundem João Vitor aqui esse conosco fato. também. E O fato de Deus o saber nosso, quem vai além ser de salvo, comentarista, quem não vai ser técnico de salvo, tem informática, a ver técnico com de a TI aqui, né? onisciência De dele. mídias. o Não nosso tem presbítero nada a ver Luciano. com o livre-arbítrio. Hoje, irmãos, nós estaremos Entende? dando continuidade Tem nada a aos ver. estudos. O fato Falamos dele que ser onisciente, ele estaremos tratando sabe. de um assunto Ele sonda os que é bastante corações. polêmico, Então, assim, né? independente do que nós Desde lá da façamos, Idade ele está Média, sondando os nossos existe uma discussão corações. sobre aqueles Ele que sabe o que está ali são irmãos dentro. em Cristo, né? né? O Mas fato tem dele uma saber que o outra ladrão da concepção, uma cruz outra iria passar a visão vida a respeito toda desse dele assunto. fazendo besteira, e Nós lá na cruz ele somos seria arminianos, resgatado. somos wesleyaninos, Trata-se da né? Vocês vão entender ao onisciência de longo Deus e dessa não nossa conversa. livre-arbítrio. O que significa
É bom essas declarações que a eu estou gente dizendo agora, né? deixar bem Ser claro isso, arminiano, Nelson. ser A questão wesleyano, da né? Que onisciência implica que não nessa interfere visão que nós temos na a questão respeito da doutrina do do livre-arbítrio. livre-arbítrio. Porque Então, o tema uma vez do eu vi nosso até estudo um de comentário hoje é a do... consistência é pastor doutrinária também, do né? Ele livre-arbítrio. é adventista. Consistência, Rodrigo quais Silva. são os Você ouviu fundamentos, falar né? do- Quais são os do alicerces teólogo, que isso. nós Arqueólogo, encontramos textos na Bíblia filósofo, que enfim. nos dão Tem várias... essa visão, né? Que essa Respeito muito a perspectiva opinião a dele. respeito É... desse livre-arbítrio. Aliás, o que Então, é com relação a esse livre-arbítrio? Você que está em assunto, casa sabe ele o que é falou o livre-arbítrio? seguinte, Você concorda, deixa eu ver se eu concorda? lembro exatamente Você é o que ele wesleyano, não vou lembrar exatamente o que ele disse, arminiano? né? Mas ele Enfim, falou o seguinte, comente imagine que Aí Deus, na nossa ele, página, na sua comente, nós onisciência, vamos estar aqui tendo ele oportunidade decide de estar comentando criar o então seu só comentário, aqueles né? que seriam Ou seja, salvos. reproduzindo aquilo né? que você comentar aí Seria na lógica, página do né? Facebook. Onde estaria Amém? a bondade de Deus? E tem os da argumentos, gente ele fazer deu a um exemplo de leitura um professor, E dá aqui imagine a base uma pra faculdade, nossa tem um professor conversa. e tem ali Vamos fazer 50 uma oração, alunos. certo? Então ele diz assim, olha, vocês Pedir vão pro poder me irmão Paulo avaliar, vai Correia dizer se eu faz sou oração bom, eu sou, inicial. sou Amém? um mau Aproveitando professor, já a presença Vocês vão dele colocar aqui nota. conosco nesta manhã. né? E eu vou Pai pegar Jesus, todos e vou bom apresentar dia para o a todos. diretor. Então vai vamos lá fazer e essa oração. coloca, se você acha que eu sou bom, você vai me dar um 10. Senhor Se você acha que eu Deus, sou ruim, você vai me dar um obrigado 0. por essa E eu manhã, vou todos elas vou por essa apresentar graça diante do maravilhosa diretor. que você nos deu. E lá ele vai, né? Que nos Ele permite, pega depois Senhor, aquele estar aqui para resultado e vai. aprender. Opa, 10. Então, Deus, que coloca uma possamos pilha aqui. Aqui 10, transmitir as 10, boas novas opa, do tem Senhor um 0. Jesus, Colocar nessa outra para que pilha. todos possamos E assim ele aprender vai e crescer fazendo. juntos. Aí Seja no final conosco ele e com pega a todos que pilha estão de 10, assistindo, que guarda cresçamos cada e vez pega a mais na pilha de graça e no 0, conhecimento do Senhor incinera, Jesus. né? Amém. Bota fogo naquela pilha de 0, Amém. apresenta, não, então vamos fazer uma eu sou leitura bom realmente. que se encontra né? Aqui, só em tem 10. Deuteronômio, Chega pro capítulo diretor, o diretor, 30, olha, não, realmente, você é um bom versículo professor. 19. Só tem positivo. Mas não, irmãos, né? Deus, ele mostra a sua liberdade, ele cria e te dá a opção de você escolher. E Amém? voltando àquela questão da responsabilidade do homem, que é o próximo Deuteronômio, argumento capítulo 30, apresentado aqui na versículo lição. 19. Diz assim, ó, a consistência doutrinária do Pastor livre-arbítrio João, se por verifica. favor, pode fazer essa leitura. Pai do Senhor, irmãos, Deuteronômio 30, 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Amém. A minha versão aqui diz: vivas com a tua posteridade. Amém. Então, irmãos, em cima desse versículo, tá? Deuteronômio 30, 19, vou pedir para os meus companheiros aqui de mesa fazerem suas considerações iniciais a respeito desse tema e deste versículo. Passando a oportunidade agora para o presbítero Luciano. Amém. Luciano, está contigo a palavra. A paz do Senhor, meus irmãos. Muito feliz com a presença do Paulo aqui, sempre contribuindo bastante conosco aí nas lives, né? E hoje ele está aqui presencialmente, realmente é algo muito legal. Bom, Deuteronômio capítulo 30, né? Versículo 19, foi o texto que nós lemos. E esse texto diz claro que temos uma consequência nas nossas escolhas, né? Então, Deus deixa claro aí o seguinte, olha, eu te dou a liberdade de escolher, mas a sua escolha vai ter uma consequência. Responsabilizando o homem daquilo que ele tem de condição de decidir. Você decide, né? Você pode decidir, mas existe uma consequência. Você que vai escolher o que vai ser o seu fim, no sentido de tenho 2 caminhos a trilhar, vou trilhar o caminho que me traz mais, que me agrega mais valores. Quando falamos de escolha, eu já falei isso aqui em outrora, escolha é algo que não é fácil de ser feito. Porque quando você tem a escolher entre o bom e o ruim, você vai agregar os seus valores, achando o que é bom e o que é ruim, e vai escolher o bom com facilidade. O doce e o amargo, se você gostar do amargo, vai ser fácil você escolher o amargo. Agora, quando falamos de escolher certo e errado, o livre-arbítrio pesa aí, porque, afinal de contas, nem sempre o certo é o mais fácil. E somos tendenciosos a querer o mais fácil, somos tendenciosos
a querer aquilo que agrada mais. E nem sempre o certo agrada. Nem sempre o certo é o mais fácil a seguir, né? E aí, durante essa aula aí, eu espero que a gente vá e desenvolva essa premissa aí, né? Entre certo e errado. Que o livre-arbítrio tem a ver com escolha, né? Escolha. Amém. E todas as nossas escolhas têm uma consequência. Perfeito. Então, o Luciano já colocou aqui, né, que liberdade, ela tem esse pressuposto, né? A gente tem, então, escolhas, responsabilidades. Mas será que o texto bíblico nos dá margem para essa doutrina, pastor João? Qual seria a sua visão, sua ótica sobre esse assunto que a gente vai tratar nesta manhã? O próprio Deus, a minha versão diz, né, que Deus ele propõe, né, o versículo 19 mesmo, Deus propõe a vida e a morte. Olha, se você pegar, olhando só para o português, são duas palavras excludentes. Não é possível Deus propor ao mesmo tempo vida e morte, né? Ou é uma coisa ou é outra. Mostrando claramente que essa proposição de Deus é uma escolha. Deus está falando, olha, escolham vida ou morte. Isso portuguesamente, pela língua portuguesa, nos deixa claro que nós temos uma escolha a uma coisa ou a outra, né? A gente não pode falar que a gente é programado para a vida ou programado para a morte. Eu não posso dizer, com todo respeito, presbítero Luciano, que ele nasceu para morrer. A gente está falando aqui de morte eterna, tá, irmãos? Claro. E que o irmão Paulo foi programado para viver. Porque o próprio Deus nos coloca que ele propõe a vida e a morte. Mas para quem? Para todo o povo dele. Olha, se Israel tinha essa escolha de vida ou morte, nós também temos essa escolha, né? É claro, por meio de Cristo Jesus. Não vou entrar aqui nesse mérito para não perdermos tempo ou para a gente ser mais objetivo. Mas sim, a própria palavra nos deixa claro que vida ou morte, bênção ou maldição, né? Céu ou inferno, vida com Cristo ou vida sem Cristo, também conhecido como morte. Então, na minha visão, a própria Bíblia já nos deixa essa margem bem clara nesse texto, entre tantos outros que a gente vai ler hoje também, de que sim, existe uma escolha dada por Deus entre um tema e outro. Amém. Então, eu vou citar aqui alguns... A gente vai, né, ao longo dessa manhã, apresentar aqui uns argumentos, né, alguns textos que o autor dessa lição, ele apresentou como argumentos, né, que vão dar o suporte, as bases, o alicerce dessa doutrina, tá? Então, um dos primeiros que foi destacado aqui, diz assim: a consistência doutrinária do livre-arbítrio se verifica no fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Aí tem uma leitura em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Foi essa leitura? Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Amém? Irmão Paulo Corrêa, puder fazer essa leitura? Amém. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-os, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Obrigado, Paulo. Então, essa leitura mostra aquele evento onde que Deus, né, segundo o livro de Gênesis, ele cria o homem à sua imagem e semelhança e dá autoridade do homem sobre os demais seres, né, sobre a natureza e tudo mais. Então, como esse texto ele pode nos ajudar a compreender a questão do livre-arbítrio? Eu gostaria de comentar sobre esse ponto. Como, assim, o homem ser criado à imagem e semelhança de Deus dá a ele um status assim, superior, né, vamos colocar assim, à natureza, aos demais seres criados, e como isso vai implicar na questão do livre-arbítrio
do homem. Alguém gostaria de comentar esse comentário? Vou deixar em aberto. Como? Amém. Então, deixa eu fazer uma leitura aqui para os irmãos. A gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui. Vamos então comentar sobre o que seria o livre-arbítrio, né? Eu imagino que você em casa já saiba, mas se você caiu de paraquedas aqui agora, né? Você não sabe do que significa o livre-arbítrio, seria o seguinte: seria a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolhas e tomar decisões que afetam seu destino eterno. Destino eterno, tá, irmãos? Estamos falando aqui da morte eterna, como o pastor João comentou aqui, né? E da vida eterna também. Ou seja, cabe a cada um deixar-se convencer pelo Espírito Santo e ser salvo por Jesus ou não. Embora Deus dê para todos a oportunidade da salvação. Irmãos, eu creio que Deus dá oportunidade a todos para a salvação. Como o pastor João aqui mais uma vez, né, citou. Deu um exemplo aqui, vamos supor que o presbítero Luciano tenha sido escolhido para a condenação eterna. E enquanto o Paulo tenha sido escolhido, né, para a salvação eterna. Isso, na minha visão, não seria justo. Né? Não seria uma... A Bíblia diz que Deus é justo. Né? É um dos atributos divinos. Então, acreditamos que essa é uma opção, uma escolha que nós, ao longo de nossas vidas, né, às vezes a gente até nem percebe que certas escolhas vão impactar de forma decisiva, né, na nossa escolha, no nosso destino final. Então, aqui no texto, o autor ele cita esse argumento de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, ter sido criado à imagem e semelhança de Deus nos dá essa faculdade, essa capacidade, essa habilidade de fazer, diante de um raciocínio, né, de uma análise lógica daquilo que a gente considera bom ou ruim, né, ou melhor ou pior, a gente vai fazer nossas opções, certo? E diz assim, esta condição demonstra a consistência bíblica do livre-arbítrio, visto que este atributo revela nossa aptidão em gerir nossas próprias vidas, fazer esta ou aquela escolha, optar por este ou aquele caminho, refletindo nossa condição de criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Meus amigos, algumas pessoas já me disseram, até lá no curso de teologia, né, que às vezes o homem ele se coloca numa condição assim de privilegiado, né, e que os outros seres que existem no mundo, né, os animais, vamos colocar assim, né, a própria natureza, as árvores e tudo mais, né, todo ser vivo, a gente acaba subjugando, a gente acaba exercendo um egoísmo, né, vivendo uma vida sem considerar outros seres, né? Por exemplo, às vezes acaba maltratando animais, né? A gente acaba, com nossas atitudes, a gente vê isso até na natureza. A gente pega lá o exemplo de São Paulo, essas tempestades, essas chuvas, né? A gente, às vezes, não considera certas coisas e acaba construindo e asfalta tudo, não planeja, a gente pega um rio que passa e constrói ali em cima, aterra ele e tudo mais. E com o passar dos anos, a gente vai ver as consequências desse mau planejamento. A gente às vezes não pensa na natureza, a gente acha que a gente é dono, proprietário de tudo, como de fato é, né? Que Deus deu essa autoridade para a gente lá no texto de Gênesis, né? A gente domina sobre tudo isso, né? Mas a gente tem sempre que considerar isso, que as nossas escolhas vão trazer impactos, né? Inclusive nessa questão, né? O pastor João pegou o microfone, acho que está querendo comentar em cima disso, né? Mas vocês vão ficar à vontade, né? Se quiserem comentar sobre... Vocês podem me interromper no momento que for, tá? Então, esse versículo de Gênesis, ele traz o peso da responsabilidade que Deus coloca sobre o ser humano de governar a criação. Então, a maneira que a gente trabalha a teologia no âmbito da ecologia, uma ecoteologia, é ter esse caráter, né, que a partir do momento que você governa, tem essa responsabilidade de governar sobre a criação, as escolhas que você tem que fazer para
que seja um porta-voz do reino de Deus no meio do meio ambiente, é justamente algo que revela o caráter de Deus. Tem que ser uma coisa que não prejudique o meio ambiente, mas que agregue ao meio ambiente, que não degrade. E agora, o peso da responsabilidade que cai também sobre essa governança é muito forte. E assim, voltando um pouco antes à questão do arbítrio, que a gente vai poder trabalhar mais essa questão do livre-arbítrio, porque há alguns conceitos que a gente acostumou a ouvir sobre o livre-arbítrio. Então, é comum ouvir que o livre-arbítrio é essa capacidade de decisão, e é isso mesmo, mas relacionado à escritura, a gente vai observar outra coisa paralela a isso, um pouquinho mais para frente, a gente vai poder trabalhar isso depois. Mas eu gostei das falas que foram faladas aqui do presbítero Luciano e do pastor João Vitor. As palavras-chave, responsabilidade, escolhas e etc. Principalmente responsabilidade. Porque ao passo que somos livres para tomar decisões, que parece muito bom, curiosamente, seria bom não fosse isso, não tivéssemos esse livre-arbítrio, porque o peso da responsabilidade, que o presbítero Luciano falou, é muito grande. Porque o livre-arbítrio pressupõe, a liberdade pressupõe uma responsabilidade, uma cobrança do que você fizer, e as suas ações vão ter consequências. É claro que, agora voltando à pergunta do Fábio, sobre o Gênesis, como correlacionar o livre-arbítrio ali, mais uma vez falando, a gente vai poder trabalhar isso melhor, mas aquele arbítrio do Éden, aquele arbítrio original, ele era essencialmente um. E após a queda, esse arbítrio ele fica diferente com a queda. Ele deixa de ser aquele arbítrio pleno para ser um arbítrio corrompido. E aí a gente vai chegar a estágios da manifestação de Deus que vão poder resgatar esse arbítrio. Mas a princípio esse arbítrio ele é corrompido. E aí, quando a gente fala de arbítrio, a gente pensa muito que é só sobre escolher geralmente qualquer coisa. Mas a nossa liberdade agora, natural, para coisas simples, ela é natural. Escolher que sorvete eu vou comprar, escolher se eu vou sair ou não para tal lugar, o que eu faço isso, eu faço aquilo, para coisas simples, sem implicações morais ou espirituais, essa liberdade é clara. Mas, por incrível que pareça, para coisas espirituais ou morais, o arbítrio ele sempre é inclinado a fazer o que não se deve, o que não presta. A vontade da carne, né? Exatamente. E o John Wesley, ele trabalha isso, né, naquela publicação dele, Predestinação Calmamente Considerada. Ele fala sobre o livre-arbítrio assim, dessa maneira também. E o arbítrio natural do homem eu não entendo. Por quê? Porque Wesley diz que o arbítrio ele é distorcido após a queda para o mal. Por isso é que a questão tão importante que o wesleyanismo trabalha é da graça preveniente. Porque se toda a humanidade é inclinada para o mal e não pode escolher o bem, a graça preveniente, que é muito bem trabalhada no wesleyanismo, ela faz o que? Ela resgata o arbítrio. Então, a partir daí, uma coisa que a gente sempre fala livre-arbítrio, mas por uma curiosidade, o termo mais correto seria arbítrio liberto. Porque o arbítrio passa a ser liberto e agora, para coisas morais, o homem, pela graça preveniente, pelo Espírito Santo de Deus, passa a poder responder de maneira positiva para as coisas morais e para o chamado da vocação do Evangelho. Só complementando isso que o Paulo falou, é muito interessante, porque arbítrio é a capacidade de julgar, né? Capacidade de escolher. E quando você vê Nicodemos sendo orientado por Jesus que é necessário nascer de novo, ali você entende que o livre-arbítrio precisa passar por Jesus. Precisa do novo nascimento. Porque eu falei no começo que você vai ter as escolhas, vai fazer boas escolhas de acordo com os seus valores. Se os seus valores forem corrompidos, certamente as suas escolhas serão corrompidas.
Uma vez que você nasce novamente, você tem a condição do novo nascimento, e é assim que cremos, você tem a sua vida transformada. E a sua vontade, conforme Paulo diz, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então as minhas escolhas não serão mais minhas, mas a que Cristo faria, sendo eu um representante de Cristo aqui na Terra. Então é muito interessante. Uma coisa é certa, nós somos mesmo, após o novo nascimento, tendenciosos. Nós temos uma tendência pecaminosa, que precisa ser trabalhada dia a dia, precisa ser para que nosso livre-arbítrio agrade a Deus e faça com que nossas escolhas sejam as escolhas de Cristo na nossa vida. Então, o livre-arbítrio não é essa questão de falar, não, eu sou livre e por isso eu vou fazer o que eu quiser. É uma situação, é delicado esse ponto, né? É delicado, porque muitas vezes, eu cheguei a falar isso na palavra de oferta, quarta-feira, em Gálatas 5:11, se não me engano, fala, ó, não use da liberdade para dar ocasião à carne. Então, como a gente pode usar o livre-arbítrio? O livre-arbítrio precisa ser bem trabalhado, precisa passar por Cristo. A nossa liberdade precisa passar por Cristo. Porque uma coisa é certa, o servo, ele não faz a vontade dele. E nós somos servos, nós só devemos, quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele nos dá condições de escolher a quem servir, a Cristo ou ao mundo. Mas seremos sempre, teremos sempre a indução de alguém. Perfeito. Muito bons comentários aqui, né? Nossos comentaristas, né? Paulo Correia, Luciano. Bem colocada aqui a questão que teve essa mudança drástica, né? Na questão do arbítrio, na capacidade do homem arbitrar, né? Que era uma antes da queda e se tornou corrompida após a queda do homem, né? E o exemplo que o Luciano colocou de que tem que passar por Cristo a nossa renovação, certo? Nós realmente fomos corrompidos. O homem natural, colocar assim, o homem sem Cristo, ele vai ter alguns critérios, porque julgar pressupõe isso, né? A gente avaliar alguma coisa, tem que ter alguns critérios, né? Valores. Como é que eu vou julgar se isso aqui é bom ou ruim? Baseado em quê? Quais são os critérios que nós temos? Nós, cristãos, os valores, os critérios que nós tomamos por base são os valores de Cristo, são os valores de Deus. Agora, o homem natural, ele vai julgar, na grande maioria das vezes, é o quê? É o que é mais importante para ele naquele momento, né? Então, se eu tenho condição de fazer, por que não fazer? Independente se vai agradar ou não meu vizinho, né? Se eu posso colocar o som alto nas alturas aqui, vai fazer bem para mim? Eu estou com a minha casa cheia, é festa. Eu sou policial, não adianta vir aqui bater na minha porta que eu boto a arma na cara do vizinho, né? Então eu vou impor, é impositivo. É a lei do mais forte, né? Então aí tá o quê? É o ego, a minha vontade. Mas quando nós temos um novo nascimento em Cristo, então a gente vai avaliar, eu posso, mas eu devo, né? Então isso vai pesar muito. Tem um autor, né, lá do século, da época do Iluminismo, né, século XVIII e tal, ele escreveu um livro chamado O Homem, o Lobo do Homem. Se eu não me engano, se me fala a memória, é Thomas Hobbes, ou John Locke, fugiu agora, eu não lembro exatamente o nome desse autor. Mas ele tinha essa ideia, ele imaginava que o homem, na questão natural dele, seria o homem e o lobo do homem. O que quer dizer isso? O homem é traiçoeiro, então não posso confiar nele. Foram um dos primeiros pensadores que pensaram a respeito do Estado, né? A gente precisa criar uma maneira, né, do homem poder viver em harmonia em sociedade. Como é que a gente vai viver em sociedade partindo do pressuposto que Deus não existe? Então a gente vai ter que criar leis, né? Precisa de um órgão maior para poder regular as relações entre os homens, né? Então foram os contratualistas, foram John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau, foram pensadores aí do iluminismo que pensaram uma maneira de organizar o Estado através de leis, né, de instituições que colocassem limite para o homem, né?
atuar. Então a gente vê que a lei de Deus, até nisso, ela é boa, né? A lei, ela mostra pra gente que nós somos errados, nós somos falhos. A lei não tem capacidade de nos consertar, né? A gente só pode, é como se fosse um espelho. Eu estava lendo minha ilustração ontem, fazendo essa comparação da lei com o espelho. Você olha para o espelho e você vê, peraí, meu cabelo está desarrumado, né? Tá sujo aqui, eu tenho que lavar, certo? Mas eu não vou pegar o espelho e passar no cabelo para ajeitar, não. Né? É a mesma coisa a lei. Eu não posso pegar a Bíblia e passar nos meus erros, né? Não vai. Quem nos limpa do pecado é Jesus, né? Então, ele é o exemplo, é a referência que vai nos colocar no caminho certo, né? Para tomar as decisões certas. Então, esse texto que foi lido aqui, né? A semelhança, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É bom a gente fazer essa ênfase que o Paulo colocou aqui, né? A nossa capacidade era uma antes do pecado. Depois do pecado, se tornou outra. Então, quando a gente vive no pecado, a gente ainda não foi salvo ainda por Jesus, essa nossa capacidade de fazer escolhas, ela está muito limitada. A gente vai tomar sempre pelo aquilo que é melhor para nós. O nosso egoísmo vai estar sempre imperando. Tanto é que Jesus, ele ensina, né? Perguntaram para Jesus, qual o maior mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Né? E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus está consertando isso, ele está colocando de volta o amor, né, a Deus em primeiro lugar, e o amor ao próximo. Porque o homem, ele ama muito a si mesmo, né? Mas o seu próximo, ao seu semelhante, se ele puder passar uma perna rasteira, né, tirar vantagem de uma situação, ele vai tirar, ok? Então tem um comentário aqui até de, deixa eu ver, Meyer Pirman, né, um autor muito conhecido, principalmente entre a Assembleia de Deus, né? Eu li um livro dele, Autoridade Espiritual, não sei, já foi lido por grande parte dos... O João, né, um pouquinho mais novo, acho que não conhece esse autor, né? Mas eu lembro que, assim, os primeiros anos de Evangelho, acho que o Eli me prestou esse livro, é um livretinho, né? Autoridade Espiritual de Meyer Pirman. Diz assim, o comentário dele: a Bíblia ensina claramente a doutrina de uma criação especial, que significa que Deus fez cada criatura segundo a sua espécie. Ele criou as várias espécies e então as deixou para que se desenvolvessem e progredissem segundo as leis do seu ser. A distinção entre o homem e as criaturas inferiores implica a declaração de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, tá? Então, Meyer Pirman está aqui, com base no texto bíblico, justificando a questão do homem estar nessa função de governador, né? De ter, entra essa responsabilidade que o Paulo disse, né? O homem, por ter essa liberdade, ele tem mais responsabilidade. Então a gente precisa sempre avaliar que as nossas decisões, as nossas escolhas vão impactar não só nossas vidas, mas em tudo aquilo que nos cerca. Amém? Então esse foi o primeiro argumento que nós vimos aqui, foi destacado como um dos alicerces, né, da nossa doutrina, da consistência da doutrina do livre-arbítrio. Vamos passar para o segundo, então, que diz assim, a respeito da ordem de Cristo para que evangelizemos todas as etnias. Tá? Vamos fazer a leitura que se encontra em Mateus 28, versículo 19 e 20. Mateus 28, versículo 19 e 20. E vou pedir para o presbítero Luciano abrir em Marcos. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Exatamente. O pastor João já até citou aqui qual é o cabeçalho, né, que vem nas Bíblias. É a grande comissão de Cristo. É isso. Lê, por favor, então, Paulo. Mateus 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Disse aí todas as nações, né? Por favor,
Luciano. Marcos 16, 15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém. Então tem essa parte, né, que acrescenta aqui, ó. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não, né, será condenado. Então, é escolha. A gente pode escolher crer ou não, certo? Então, esse é mais um argumento que foi colocado pelo autor dessa lição, desse estudo, como que vai embasar a questão do livre-arbítrio, certo? A escolha que nós temos. Porque você vê que texto pesado. Se você tem que escolher crer ou não, né? É uma decisão pessoal. Para você ser salvo, é uma coisa que toda eternidade depende disso. Se a gente acha que é muito tempo para... quando eu fizer 50 anos eu vou fazer tal, já vou ter uma poupança. Quando eu fizer 30 anos eu vou poder fazer tal coisa. É muito tempo para contar, mas daqui a pouco passa, né? Imagina a eternidade. Então acho que é uma coisa para ser levado muito a sério a eternidade. E imagina uma coisa que tem tanta importância, você não tem capacidade de escolha sobre ela. Isso é, se nós não tivéssemos essa capacidade de escolha, isso é, claro, como já foi falado, restaurada, porque a gente só escolheria o mal, a gente não escolheria a Cristo. A partir do momento que o arbítrio é liberto, que ele era cativo, ele era preso ao pecado, a partir do momento que ele é liberto pelo Espírito Santo, você pode responder positivamente. Olha só como Deus seria um tirano se ele, sabendo que a humanidade está caída, ele não provesse meios para que as pessoas pudessem responder ao Evangelho. Porque aí, se nós não tivéssemos esses meios, se fosse simples, se você não pudesse escolher por você mesmo a sua salvação, quem escolheria para você? Essas pessoas que estão crendo por quê, se elas não puderam escolher? Então a gente chega em outro ponto. Quem escolheu teria sido Deus. Mas se foi Deus que escolheu incondicionalmente quem vai ser salvo, então um texto como aquele que o irmão leu, é para quê? Se a pessoa não tem capacidade de escolher por ela mesma, com liberdade, se ela vai ser salva ou não. Então, o Fábio falou um pouquinho mais cedo, que sobre a expiação, né, para todo mundo, né, para todo mundo, salva todo mundo. E você vê que naquele estado original do Éden, toda a humanidade caiu em pecado. Então, se Cristo não salva entre aspas, não derrama o chamado do Evangelho para todo mundo, então o peso do pecado, a ação do pecado é mais forte do que a ação de Cristo? Porque se a ação do pecado tomou toda a humanidade, caída em pecado, a ação de Cristo só toma alguns? Então, a lógica seria que o pecado seria mais forte que Cristo, e isso não é o caso. Esse ponto, né, esse texto que foi lido aqui, ele é interessante porque a gente vai verificar que existe uma ordem de Cristo para que todos sejam evangelizados, para que todos ouçam o evangelho em todo mundo. Ide por todo mundo, enfim, é muito claro a ordem de Cristo. Com frequência, aí eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, daqueles que não acreditam no livre-arbítrio, né? Com frequência, nós, os defensores do livre-arbítrio, interpretamos essa doutrina dos que não acreditam, dizendo o seguinte: olha, se nós temos que pregar para todo mundo, então significa que é lógico que o livre-arbítrio existe, porque só todos ouvindo é que alguns vão ser salvos. Eles não afirmam isso. Os que defendem, os que são contrários ao livre-arbítrio, essas pessoas existem, eles afirmam que é necessário que se pregue a todos para que os eleitos, aqueles que são predestinados, eles possam, enfim, aceitar a Cristo, ter um encontro com Jesus, né? Então, assim, esse fato sozinho não é capaz de falar para os que são contra o livre-arbítrio que eles estão equivocados ou que isso não existe. Porém, nós temos um outro texto lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O final desse versículo ele fala o seguinte: olha, Deus falando, né? Paulo falando sobre Deus, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, por que Jesus traz essa ordem para os discípulos, que o Paulo e o Luciano leram, de que todo mundo deveria ser evangelizado? Porque Deus não deseja que ninguém se perca.
Porque a intenção de Deus é que ninguém pereça, porque ele deseja a salvação de todos. Isso traz, sim, uma base muito forte. Não é simplesmente todos precisam ouvir porque quem foi eleito vai ser salvo. Não é isso. Todos têm que ouvir porque Deus deseja que todos sejam salvos. É muito diferente uma coisa da outra. Então, isso traz uma consistência para o livre-arbítrio que é muito grande, muito importante. Perfeito. Além de trazer a questão do livre-arbítrio, reforça o nosso compromisso, né, e a nossa missão de pregar, né, de pregar o evangelho, né, a todos, indistintamente, amém? Então, realmente, foi muito bom colocar. Assim, o Paulo está ressaltando aqui que tem os comentários aí na... sim, perdão. Se os irmãos aí que estão nos assistindo querem fazer alguma pergunta, que lance sua pergunta aí nos comentários, certo? Aí no Facebook, para a gente estar interagindo com vocês aí de casa. Amém? Bom, então, nós vimos aí a questão do livre-arbítrio, que ele tem o seu fundamento na questão do homem ser criado à imagem e semelhança de Deus. E depois nós vimos na questão dessa grande comissão que Jesus designou a cada um de nós, né? Ide e pregar o evangelho a todos, né? Aquele que crê será salvo, aquele que crê e for batizado, né? Será salvo, aquele que não crê será condenado pela sua escolha. Então, reforça a questão do livre-arbítrio. Agora, um terceiro argumento que é apresentado aqui, com relação à consistência doutrinária do livre-arbítrio, ela se verifica na obra universal do Espírito Santo. Vamos ler esse texto em João 16, versículo do 8 ao 11. João 16, versículo do 8 ao 11. Isso. Eu pedi para o presbítero já estar aqui com o versículo... 16. Né? Versículo 8 ao 11. Diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém. Por favor, Luciano, leia novamente. Vamos prestar atenção nos pontos chaves aí que é destacado aí, ó. Né? O mundo, né? Convencer o mundo. Leia, por favor. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Pecado, da justiça e do juízo, né? Isso. Convencerá o mundo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém. Este é um versículo, né, que nos traz bastante luz sobre esse assunto também, certo? Diz aí, o mundo, ou seja, não era só para os israelitas, né? É o mundo. Então todos nós temos a opção de escolher crer ou não. E quem nos convence desse pecado, porque não crer em Jesus é um pecado, né? Conforme o texto aí enfatiza, né? Quem nos convence dessa questão é o Espírito Santo. O Espírito Santo, como Paulo bem disse, né? Nós hoje não nos cremos na graça preveniente, né? Então o Espírito Santo, ele age, irmãos, no mundo todo. Pode ser o australiano, né? Aquele aborígene, pode ser mora lá no Polo Norte, né? Enfim. Até em Belfort Roxo. Misericórdia. Tem em Belfort Roxo. Amém. Também em Belfort Roxo, em Japeri, em Jardim Primavera, né? O Espírito Santo, ele age, irmão, no mundo todo, né? No coração. Deus se revela de muitas maneiras. Eu creio, irmãos, que Deus, ele, na sua infinita sabedoria, ele tem um jeito de se comunicar com cada um, né? Independente, irmão, se a pessoa morreu, às vezes, sem conhecer o evangelho, não chegou um missionário na aldeia dele, mas Deus, de uma maneira, ele vai se revelar, irmãos. Deus, ele tem várias formas de se revelar e de falar. A principal delas é, realmente, Jesus, né? A plenitude dos tempos. A outra é a palavra.
mais ele se manifesta. O homem, através, mesmo na ignorância, mesmo decaído, ele é capaz de olhar para o mundo e observar como as coisas são perfeitas, né? E ali, através da lógica, através da próprio raciocínio, ele pode chegar a essa conclusão. Acho que é o Salmo 8, Davi, né? Ele olha para a natureza e ele olha, o que é o homem, né? Diante de tão grande obra, tão grande... As coisas de Deus fez tão grandes, tão perfeitas, né? O que é o homem, né? Diante de tudo isso. Então, a gente, pegando assim, até, por exemplo, pro lado histórico aqui agora, né? De história. A gente, quando vai estudar os incas, os maias, os astecas, eles olham para a natureza, eles veem o sol passando, né? Fazendo aquele caminho, eles constroem pirâmides, não é possível, cara. Deve ter alguém maior do que o homem, né? Porque como é que ele faz passar aqui? Então, deve ser o sol, né? Porque o sol que ele traz vida. O sol, ele faz germinar ali o grão, o milho, né? Que é um alimento muito apreciado, consumido pelos... Foi, né? Porque, infelizmente, não existe mais os incas, os maias, astecas já morreram na época da colonização espanhola e tudo mais, né? Mas, enfim, o homem, com a sua capacidade, ele consegue observar isso. Então, mas esse trabalho é um trabalho do Espírito Santo, que nos convence do pecado. E não crer em Jesus é um pecado. Nos convence também da justiça, como diz ali, né? A justiça seria o quê? Jesus, ele era digno de receber a honra, glória, adoração, né? Mas, como a gente vê lá nos evangelhos, os fariseus, os escribas, por motivos torpes, né? De ganância, ou inveja mesmo, eles não davam a Jesus a justiça que lhe era devida, né? Então, eles simplesmente desconsideravam tudo que viam Jesus fazendo, né? As obras, os milagres, as curas que eles faziam, né? Então, isso é uma injustiça. Então, quem convence da justiça também é o Espírito Santo, né? Porque Jesus veio e foi para o Pai. Então, se ele foi para o Pai e ressuscitou ao terceiro dia, e a Bíblia diz lá em Atos que viu, depois dos 40 dias que passou ali dos Pentecostes, Jesus ascendendo aos céus, né? Aquilo mostrou, né? Jesus realmente era o digno, era devida justiça a Jesus. Essa parte eu vejo também, ô Fábio, da justiça, né? Porque vou para meu Pai e não me vereis mais. A questão da liderança que Jesus exercia, né? Então, os apóstolos, os servos de Jesus, quando eles tinham alguma dúvida, eles olhavam para Jesus e falavam assim, qual é a saída? Qual é a atitude correta a ser tomada? E Jesus falava, então, vai por aqui ou vai por ali? Claro que, hipoteticamente falando. Então, como Jesus não estaria mais fisicamente entre nós, precisava de alguém para poder dar esse convencimento de justiça, entendeu? Também vejo por esse lado, né? Também vejo por esse lado, que Jesus agora é a situação... Quando você você tem um chefe no seu setor, que você tem uma dúvida, tu recorre a ele. Só que aquele chefe é promovido ou demitido e você passa a assumir a posição de chefe. Você não vai ter mais a quem recorrer para tomar uma decisão, né? No mundo corporativo acontece assim. Jesus estava deixando claro o seguinte, olha, eu vou, vocês não vão me ver mais, mas vai ter o Espírito Santo falando através de vocês. Falando para vocês o que é certo e o que é errado. Amém. Perfeito, Luciano. Então, além de estar o Espírito Santo falando o que é certo e o que é errado, o texto continua aí e diz que haverá um juízo diante de Deus, né? O Espírito Santo, ele já está te revelando a verdade. Amém? Então, você vai ser responsabilizado. Aquilo que a gente já falou aqui, desde o primeiro versículo que a gente leu aqui, né? A responsabilidade, mano. Nós temos a responsabilidade pelos nossos atos, nossas escolhas. Então, se você rejeitou Jesus, você está em pecado, né? Se você não acredita a Jesus, a justiça que é devida, você está cometendo um ato de injustiça. Isso será cobrado diante do juízo. A palavra de Deus deixa bem claro que haverá um juízo e que todos nós seremos apresentados diante de Deus e daremos conta de nossas escolhas. Amém? O interessante é que todos esses versículos que nós falamos sobre salvação, né? Jesus em momento algum impõe, ou seja, ele dá liberdade.
ele fala quais são as consequências. Quando você pega, por exemplo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê, ou seja, só quem crê nele, não pereça, mas tenha vida eterna. O contrário disso é o quê? Perecer e morte eterna. Né? Quando você vai para outros versículos, você vai encontrar essa mesma condição. Uma condição de escolha, uma condição, ou seja, você tem liberdade de escolher. Jesus não quer que o sirvamos, e olha que coisa interessante, porque ele fala assim, ó, você está livre para escolher. A partir do momento que você escolhe, você se torna servo. E aí, qual é a característica do servo? É não fazer a sua própria vontade, mas a vontade do seu Senhor. Essa é uma das principais características do servo. E aí, a liberdade, quando você tem Cristo como Salvador, quando você tem essa verdade dentro de você, ela é diferente, a percepção é diferente. Porque não é uma liberdade de fazer qualquer coisa. É uma liberdade que você faz aquilo que agrada a Deus e uma liberdade que não necessariamente está ligada a não ter até prisões. Porque Paulo, por exemplo, em prisões, se sentia livre. A liberdade, ela tem um contexto diferente, ela tem uma percepção diferente de liberdade. Né? Enfim, eu acho que esse tema é fantástico, tá? A gente poderia falar aqui umas aulas aqui sobre isso, porque realmente tem bastante conteúdo e bastante elucidação. Só com a palavra, pastor João. Não, então, só para... Meu Deus. Glória. Só para... O que isso tem a ver com a consistência doutrinária do livre-arbítrio? Por que o sacerdócio universal do Espírito Santo de Deus, ele é um argumento para o livre-arbítrio, né? Pelo seguinte fato, irmãos, o Espírito Santo, como foi lido, né, ele convence o mundo do pecado, justiça e juízo. Se eu afirmo que não existe livre-arbítrio, ou seja, alguns são chamados para a salvação e outros são chamados para a condenação, eu estou dizendo que o Espírito Santo ele só consegue convencer a alguns do pecado, justiça e juízo. Eu não estou afirmando que o sacerdócio dele é universal. Eu estou afirmando que o sacerdócio dele é parcial. Mas por quê? Porque ele não quer? Não, porque já vimos que no ponto anterior ele quer. Então, ora, se ele quer salvar a todos, e ele pode salvar a todos, por que não todos são salvos? Por que todos não são salvos? Melhor dizendo, porque existe escolha. Perfeito. Se ele quer salvar, né, e ele tem poder de salvar, e não existe escolha, logo todos são salvos, mas na prática não é assim que funciona. Então, essa é uma consistência teológica para o livre-arbítrio também. Perfeito, né? E mostra também o caráter de Deus que não é assim, impositivo, né? Ele não impõe a vontade dele, ele deixa a pessoa escolher, fazer as suas opções. Eu acho que as pessoas confundem, desculpe, Fábio, é que o fato de um dos atributos de Deus ser onisciência. Então eles confundem esse fato. O fato de Deus saber quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo tem a ver com a onisciência dele. Não tem nada a ver com o livre-arbítrio. Entende? Tem nada a ver. O fato dele ser onisciente, ele sabe. Ele sonda os corações. Então, assim, independente do que nós façamos, ele está sondando os nossos corações. Ele sabe o que está ali dentro. Né? O fato dele saber que o ladrão da cruz iria passar a vida toda dele fazendo besteira e lá na cruz ele seria resgatado, trata-se da onisciência de Deus e não livre-arbítrio. É bom a gente deixar bem claro isso, Nelson. A questão da onisciência que não interfere na questão do livre-arbítrio. Porque uma vez eu vi até um comentário é pastor também, né? Ele é adventista. É o Rodrigo Silva. Você ouviu falar do Rodrigo Silva? Teólogo, isso. Arqueólogo, filósofo, enfim. Tem várias... Respeito muito, né, a opinião dele. Então, com relação a esse assunto, ele falou o seguinte. Deixa eu ver se eu lembro exatamente o que ele falou. Não vou lembrar exatamente o que ele disse, né? Mas ele falou o seguinte. Imagine que Deus, ele, na sua onisciência, ele decide
criar então só aqueles que seriam salvos, né? Teria lógica, né? Onde estaria a bondade de Deus? E tem os argumentos. Ele deu um exemplo de um professor. Imagine uma faculdade, tem um professor e tem ali 50 alunos. Então ele diz assim, olha, vocês vão poder me avaliar, vão dizer se eu sou bom ou eu sou um mau professor. Vocês vão colocar nota, né? Eu vou pegar todos e vou apresentar para o diretor. Então vai lá e coloca. Se você acha que eu sou bom, você vai me dar um 10. Se você acha que eu sou ruim, você vai me dar um 0. Todas elas vou apresentar diante do diretor. E lá ele vai, né? Ele pega depois aquele resultado e vai. Opa, 10, coloca uma pilha aqui. 10, 10, opa, tem um 0. Colocar nessa outra pilha. E assim ele vai fazendo. Aí no final ele pega a pilha de 10, guarda, e pega a pilha de 0, incinera, né? Bota fogo naquela pilha de 0, apresenta, não, então eu sou bom realmente, né? Aqui, só tem 10. Chega pro diretor, o diretor, olha, não, realmente você é um bom professor. Só tem positivo. Mas não, irmãos, né? Deus, ele mostra a sua liberdade. Ele cria e te dá a opção de você escolher. E voltando àquela questão da responsabilidade do homem, que é o próximo argumento apresentado aqui na lição. Diz assim, ó, a consistência doutrinária do livre-arbítrio se verifica na responsabilidade que o homem tem por sua conduta diante de Deus. Vamos ver essa leitura em Gálatas 6, versículo 7. Pastor João, por favor. Gálatas 6, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Amém, né? Evocando aí o princípio da lei da semeadura. Luciano, qual a sua opinião a respeito disso aí, que foi lido? Essa lei da semeadura também é mal interpretada muitas vezes, né? Muitas vezes acha, porque se usa muito na oferta, principalmente, para falar que, não, você dando muito, você vai receber muito. Não é bem por aí, né? Não é bem essa a questão. Mas quando a gente fala de ações do homem, ações do indivíduo, é muito claro isso. É muito claro, mesmo que o homem seja um homem de Deus, porque o homem de Deus também erra, ele vai colher o resultado dos seus erros. Ele vai colher. Vamos colocar na prática aqui até uma ilustração, né? Uma vez que você prega um prego na madeira, tirar aquele prego de novo não significa que a madeira não vai ficar furada. Você pode até tirar aquele prego, ou seja, você pode até se arrepender do que tu fez. Mas existe uma consequência. Essa consequência, ela é tratada de duas formas. Deus, quando você se arrepende, ele se esquece. A Bíblia fala que ele se esquece do seu pecado. Lança para trás dele e esquece. Mas diante dos homens você vai ter que colher. Você vai ter que pagar aquilo ali. Faz parte do processo de restauração. Em relação à parte espiritual do livre-arbítrio que nós estamos falando, também é assim. Você precisa se arrepender daquilo que tu faz de errado para que você demonstre que você está usando de maneira correta o seu livre-arbítrio. Demonstre assim, não, eu errei, né? Mas eu tenho essa condição de me arrepender. E agora, o ideal é fazer a coisa certa. É escolher a coisa certa. Você falou sobre o professor, né? E quando a gente faz escolhas, a vida não tem um gabarito, né? Igual um professor tem. Quando ele valoriza a prova, ele valoriza de acordo com os valores dele. Que é se aquela prova está correta ou não. Então ele dá de acordo. Essa questão aqui eu falei que vale 2, ele acertou uma parte, eu vou dar 1,5. E ele vai valorizando, né? A prova até chegar. Então, esses valores da vida precisam estar dentro de nós para que a gente possa fazer boas escolhas. E, consequentemente, não ter o que colher de ruim. Porque, realmente, se eu escolher errar, conforme foi dito aqui diversas vezes, escolha a vida para que viva. Porque se você escolher a morte, tu vai morrer. Quando você pega
a questão de João 3,16 e outros textos que foram ditos, existe uma vírgula. Sempre. Existe o porém. Se você não fizer isso, vai acontecer outra coisa. Não, ou seja, não vai ficar impune. Né? Essa é a grande questão do livre-arbítrio. O que você escolher, vai haver uma consequência. Perfeito, Luciano. E esse exemplo aí da lei da semeadura me lembra uma discussão que a gente teve no fórum. Até o Paulo Poeta aqui, né, participou do fórum, e teve uma questão que foi levantada. Foi uma discussão, acho que foi por volta de março do ano passado que aconteceu isso, que é a questão de uma reportagem do Dr. Drauzio Varela, no Fantástico. Ele foi entrevistar um transgênero, né, chamado Suzy, que estava preso. Lembra dessa reportagem do Fantástico? Então, seguinte, aí a reportagem mostrava esse transgênero, Suzy, né? E mostrava que não recebia visitas e tal. Então, Drauzio Varela falava, você não recebe visita, aí abraçou e tal. Aí teve uma discussão muito grande, criticaram, defenderam e tal, né? E isso foi colocado no fórum para a gente debater qual seria a postura de um cristão diante daquela situação, né? Então, a questão, o cristão libera o perdão, né? Se cometeu o pecado, se arrependeu do seu pecado, está perdoado, né? Vá e não peques mais. Mas a questão desse transexual, né, não receber visitas, era uma consequência do crime que ele cometeu. Então, se ele, né, ele estava pagando ali diante da sociedade o que ele tinha cometido. Ele cometeu um crime hediondo, né? Ele estuprou criança de 6, 7 anos, depois assassinou. Né? Então, foi um crime pesado, né? Não recebia visita nem dos familiares dele. Certo? Ele pode até receber o perdão divino. E pode receber o perdão da sociedade depois, caso ele se arrependa. Não é isso? Mas, como o Luciano bem colocou aqui, né? As nossas decisões, nossas escolhas geram consequências, geram marcas. A gente fica marcado pro resto das nossas vidas. Falamos coisas bem hediondas, né? Bem pesadas, igual essa questão. Mas você pode pegar coisas do dia a dia, irmão. Eu não sou... eu não estou fazendo aqui nenhuma... espero que os irmãos entendam. Mas quando eu escolho fazer uma tatuagem em mim, se eu escolher fazer uma tatuagem em mim, eu vou ter uma consequência social. Porque até então, alguns tempos atrás, tatuagem era coisa marginalizada. Só que hoje, quando você chega nas empresas, você tem um pré-julgamento sobre aquela pessoa que tem uma tatuagem. Não é bem visto. Então, assim, tudo isso, nós estamos falando de livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Então, eu tenho liberdade? Tenho. Mas o apóstolo Paulo fala uma coisa linda. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Livre-arbítrio. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas eu não vou me deixar levar por todas as coisas. Então, é exatamente isso que eu acho que é um texto áureo do livre-arbítrio. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, porque eu represento uma pátria, eu represento alguém. Então, esse alguém, ele tem uma regra, ele tem uma norma de conduta, ele tem uma norma de prática, ele tem tudo isso. Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, nós temos que, passar por Cristo, senão a gente tem complicações. Até para a gente poder fazer as escolhas acertadas, né? Porque quando a gente tem o nosso ego como o nosso principal critério de avaliação das coisas, a gente vai sempre optar pela coisa... Nós falamos sobre isso até na questão do relativismo, lembra? Perfeito. O pastor ali trouxe até um exemplo de um jovem, né? Por exemplo, o adolescente, quando ele passa, né, faz os 18 anos, fica, bom, agora eu sou livre, agora eu posso fazer minhas escolhas e tal, né? Aí escolhe, não, eu escolho dormir até tarde. Eu escolho dormir até tarde. Aí
No começo pode ser até bom, né, irmão? Lá na frente vai começar a... Ih, rapaz, eu perdi a escola, não fui reprovado, não consegui entrar na faculdade, perdi o emprego. Então vai vir as consequências dessa liberdade, né? Então a gente tem a liberdade para fazer nossas escolhas avaliando quais são os critérios, trazendo de volta aqui, né? Acordar à tarde é bom? Pode ser, né, pro nosso corpo, né? Mas será que é bom mais lá na frente? A longo prazo vai ser uma escolha positiva, acertada? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Versículo de Provérbios, né? Preguiçoso vai ter com a formiga. Amém. Então, esse foi mais uma leitura que enfatizou a questão da nossa responsabilidade, né? A lei da semeadura. Passando para o quinto argumento, né? Que a hora já vai avançando, eu estou aqui, ó, já são 10h35, né? Passa rápido. Vamos ler então mais um argumento. A consistência doutrinária do livre-arbítrio se verifica no fato de que o evangelho deve ser proposto e não imposto às pessoas. A gente até comentou por alto já, né? Mas vamos fazer essa leitura em Lucas 9, versículo 23. O pastor João depois abre em Atos 2, versículo 36 a 38. Quem contar primeiro pode fazer a leitura para mim, Lucas, aí, 9, versículo 23. Pode ler? Diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém, né? Se alguém, né? Condição, né? Condicional. Se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz e negue-se a si mesmo, tá? Então, seguir a Cristo requer algumas atitudes, né? Nós devemos negar a nossa própria vontade. Negar o nosso desejo, nosso ímpeto, né? E se submeter à vontade de Deus, né? E tomar a nossa cruz. O que seria tomar a nossa cruz nesse contexto aqui? Paulo, você que é o meu amigo teólogo, né? Estudioso, comente sobre isso. O que representaria nesse caso aí, tomar a nossa cruz? O exemplo de Cristo, né? Tanto se relacionando às dores, por exemplo, quando você segue a Cristo e você vai por esse caminho, tem consequências. E as consequências, elas podem levar ao caminho de Cristo. Talvez hoje em dia, na nossa sociedade, não é um martírio, mas é uma série de preconceitos ou julgamentos, ainda mais hoje em dia com tantos escândalos envolvendo ambientes religiosos, igrejas evangélicas, né? Então tem uma série de fatores, às vezes pejorativos, sociais, que envolvem a sua caminhada como crente, cristão. E há um tempo atrás já era assim, né? Mas parece que as coisas vão aflorando, vão piorando, a sociedade vai ficando cada vez mais relativizada. Então, pegar a cruz e seguir esse caminho, por exemplo, não pega a cruz não, só segue. Beleza, vai lá, segue. Mas Jesus está avisando, tipo assim, pega a cruz, porque vai ser desse jeito, entendeu? O caminho é a consequência dessa escolha. Caminho, né? Então ele está avisando qual é a consequência. Perfeito, Paulo. As pessoas fazem brincadeira, às vezes, né? Minha cruz, se relacionando a sua esposa, a sua sogra, então, né? Que ele trabalha. A pessoa faz essa brincadeira, mas é uma brincadeira de mau gosto, né, irmão? Péssima. Então, tomar a sua cruz é exatamente o que o Paulo disse. Amém. O Paulo fez uma brincadeira aqui comigo, né? Se vocês vão ficarem curiosos, depois vem aqui ao culto à noite, né? E eu conto que foi a brincadeira que o Paulo fez. Inclusive, irmãos, eu não sei como é que estão comentando aí, mas se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, comente, né? Faça seu comentário, a sua dúvida, para a gente poder interagir. Certo? Então fica bem claro, né, nessa leitura, que o evangelho é proposto, ele não é imposto, né? Se alguém quiser vir após mim, né? Não está te obrigando. Você, vem atrás de mim. Não é assim. Agora, outra leitura que eu pedi para o pastor João Vitor abrir para a gente em Atos 2, versículo 36 ao 38. Pode fazer essa leitura, por favor. E eu acho que nesse texto fica até mais evidente a questão da proposta e não da imposição, né? Vamos ler para a gente entender.
Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, né, Pedro está explanando o evangelho e aí eles escutam essa explanação e falam: o que a gente faz? Dá o caminho para a gente. Você vê que não teve nenhuma imposição. Se você não aceitar, você vai para o inferno. Não foi. Né? Na explanação do evangelho, eles se sentiram tocados pelo Espírito Santo e então quiseram, né, saber como receber esse Jesus. Acho que é bem claro esse texto. Perfeito. Né? Bem claro mesmo. Essa colocação que o pastor colocou agora, que fez agora, né? É bem interessante que muitas vezes a gente... Hoje em dia nem tanto, pelo menos eu não tenho percebido, mas se pregava mais o evangelho pela não aceitação do que pela aceitação. Se você não aceitar, vai acontecer isso, isso, isso. Não se falava assim, não. Aceita Jesus porque você vai ter uma vida nova, você vai ser renovado, você vai ter uma nova expectativa de vida. Valorizava-se muito mais o que ia acontecer se não aceitasse do que se aceitasse. E aí, como é que eu vou? É o medo. Aí você não tem um convencimento do pecado e do juízo, né? Você tem uma imposição assim, ó, ou você faz isso ou tu vai para o inferno. Por mais que nas entrelinhas seja isso que vai acontecer, a forma de se apresentar esse evangelho muitas vezes fez as pessoas usarem o seu livre-arbítrio para não aceitar. Essa fala do presbítero Luciano até me lembrou de uma pregação muito famosa, acho que o pastor João deve conhecer, o Paulo, eu acredito que sim também, né? A respeito do... Diz assim, o título da mensagem era Pecadores nas mãos de um Deus irado. Então, dizem que se converteram muitas pessoas naquela pregação e tal, e diz assim, né, que era tão intenso, né, a pregação, como que foi feita, que as pessoas começaram a se agarrar nas pilastras, assim, com medo do chão se abrir na hora as pessoas descer para o inferno, igual aquela passagem de Abirão lá, acho que em Êxodo, né, que se abre e engole, né? Então, mas é assim, é um medo. Às vezes a pessoa sente aquele medo, naquele impulso, ela aceita Jesus por medo. Mas com o passar do tempo ela vai acabar exatamente, se desviando. Fábio, esse é o problema. Porque quando a pessoa aceita Jesus por esse medo, Deus não é esse carrasco. A pessoa continua vivendo e ela vai falar assim, pô, peraí, falaram que aconteceu isso, mas não aconteceu nada. Então por que eu vou continuar servindo esse Deus? Isso acontece muito até na pandemia, né? Exatamente. Quando começou a pandemia, começou a vir aquelas pregações e tal, não, porque isso é a praga do Apocalipse que está acontecendo, está se cumprindo. Jesus está voltando, se arrepende agora, irmão, vai. Aí as pessoas, ai meu Deus, eu vou pegar esse, vou morrer e tal. Então, pior que as pessoas não podiam ir para a igreja. Morre agora, quem poderá? Né? Então as pessoas ficaram naquela ânsia e tal. Aí já passou um ano de pandemia, e pessoal, peraí, então Jesus não voltou ainda, né? Faz uma previsão furada, e agora, né? Aí a pessoa desvia. Desvia por quê? Porque ela não veio pelos motivos certos, né? Não veio por conhecer, de fato, a pessoa de Jesus. Amém? Então, passando para o próximo ponto, que o horário aqui está voando, né? Diz assim, a consistência doutrinária do livre-arbítrio se verifica no fato de que a graça de Deus pode ser resistida. Amém? Já abriram aí Mateus 22, versículo 37? Por isso eu gosto do direito à salvação. Pois é. Essa leitura em Mateus 22, versículo 37. Pedir para o Luciano abrir em João 5, 40. Bem. A graça de Deus pode ser resistida. Inclusive, domingo passado eu falei sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que é a resistência, a oposição ao Espírito Santo. Paulo, por favor. 37. Sim.
Diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Continua? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o teu entendimento. Né? Esse é o 22:37. Prefeito Luciano. João 5, versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. E não quereis vir a mim para terdes vida. E vamos fazer a leitura do Atos 7, versículo 51 agora. Atos 7, 51. Isso é maravilhoso para esse tema. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. O primeiro versículo, quando você falou de resistir, me veio na cabeça foi esse. Veio na cabeça, né? Então, a gente leu em Mateus, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento. Depois lemos aqui, não quereis vir a mim para ter salvação, e concluiu com essa leitura de Atos 7:51, que revela aí a desobediência, né? O motivo da resistência. Eles são desobedientes, como os pais foram, os antepassados, certo? Nesse contexto aí, o Mateus, esse João 5,40, é bem interessante, porque quando no Sermão do Monte, né, Jesus termina de falar o que seria servir a Cristo por vontade, muitos vão embora. Muitos vão embora, exatamente por isso, porque o motivo que estava seguindo Jesus não era o motivo original, não era o motivo resistindo ao Espírito Santo, ou seja, não era aquele motivo assim, não, eu vou por amor, eu estou indo porque eu amo essa obra, eu entendi a minha condição pecaminosa, mas seguiam a Jesus por quê? Pelos atos miraculosos que Jesus fazia, pelo pão, né? Ou seja, queria só matar a fome, só aquela questão consumista, né? Vou ali, vou aproveitar tudo que ele tem para me dar e ponto. Eu não quero ele como Senhor, não. Não quero o compromisso de me submeter, né? De ter uma transformação de vida, de comportamento, mas eu quero o pão, Falaram o que alimento. esse discurso é duro demais para mim. É verdade, né? Então, até nessa passagem, Luciano, bem se colocado isso aí, né? Porque quando Jesus ele olha aquela multidão se afastando, indo embora, ele vira para Pedro e diz, né, para os discípulos: e vocês não vão embora? Aí Pedro vira e responde, né? Para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então mostra que aí tem nós podemos escolher, né? A decisão que nós temos. Mais uma vez, o fundamento da doutrina do livre-arbítrio. Qual é a conexão? Você que está em casa e de repente não entendeu ainda, pode ser, talvez, né? A relação de uma coisa. O que tem a ver resistir, né? A atuação, a graça de Deus com o livre-arbítrio? É o seguinte, meus irmãos. Se você afirma que não é possível resistir, ou seja, Deus é irresistível. Quando Deus ele toca no seu coração, é impossível resistir ao agir de Deus. Então você está afirmando que não existe livre-arbítrio. Você está dizendo que se Deus tocar em algum ser humano, aquele ser humano com certeza vai seguir o Deus naquilo que ele disser. Só que a palavra de Deus acaba de nos mostrar nos textos que nós lemos que não é assim. Olha só o que Atos fala, Lucas fala em Atos, né? Vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim como fizeram os pais de vocês. E que Lucas está dizendo? Olha, em todo o Antigo Testamento, Israel resistiu à atuação do Espírito Santo. E agora vocês que são contemporâneos de Jesus também resistem à atuação do Espírito Santo. Ou seja, é possível sim resistir ao Espírito Santo, resistir a Deus. E se Deus não é irresistível, então existe sim livre-arbítrio. Essa é a conexão das duas coisas. Amém. O Paulo quer comentar alguma coisa em cima disso? Oi. A questão que vem ao caso é como conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Porque se Deus é soberano, ele tem como fazer tudo aquilo que ele quer. E seus planos não podem ser frustrados, e aonde ele quer executar uma coisa, ele executa. Aí, nessa questão da salvação, vão levar isso ao extremo de Deus ele
com a graça dele, quando ele entra com a graça dele para salvar, a pessoa sempre vai dizer sim. Por quê? Porque Deus é soberano. E o espírito dele é irresistível. Porém, a implicação lógica disso é que se você não pode resistir ao chamado do evangelho, isso significa que quem não está crendo porque Deus quis que não cresce. Porque a dificuldade de conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade humana é essa. Como Deus vai ser soberano sem responsabilizar o homem por seus atos? Porque para responsabilizar o homem, o Wesley até tinha um tripé, uns 3 problemas com a questão da predestinação decretos de Deus para a salvação, seria justamente esse, porque um deles seria como evangelizar, porque se você vai evangelizar, para quê? Se Deus já escolheu quem vai ser salvo, soberanamente, então não precisa evangelizar. E outro ponto era justamente preservar o caráter santo e amoroso de Deus. Porque foi falado aqui várias vezes que Deus quer salvar toda a humanidade e etc. E acabamos de mostrar versículos que as pessoas resistem ao Espírito Santo, está na Bíblia. Então a questão é a seguinte: para preservar o caráter santo e amoroso de Deus, só existe uma maneira: responsabilizando o homem pelos seus atos. E como o homem vai ser responsabilizado pelos seus atos se ele não tem escolha? Ora, então ele tem escolha e ele pode resistir ao chamado do Espírito Santo. E aí, um texto que tem aqui que é muito bom, que para mim, ele é a principal pedra de sapato para quem usa um argumento desse, de que o Espírito de Deus ele é irresistível para a salvação. E está em Mateus 23, 37. Acho que era isso que você queria falar. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo da asa, e vós não quisestes. Aqui, a gente tem um Jesus emocionado, Jesus ao ponto de chorar, e ele lamenta sobre Jerusalém, que a missão de Jesus é o quê? É expiar os pecados e salvar a humanidade. E aí ele dá de cara com Jerusalém, que é o povo de Deus, que é o povo de mais dura serviço que tem. E aí ele já chega denunciando: vocês matam os profetas que eu envio, você apedreja os que te foram enviados, todo mundo que eu envio vocês apedrejam, vocês matam os profetas, mas mesmo assim eu quero reunir vocês aqui debaixo das minhas asas, como se fosse uma galinha. Eu quis e vocês não quiseram. Eu quis e vocês não quiseram. E ele lamenta. Perfeito, Paulo. Eu acho que complementa isso João capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, veio para uma nação, essa nação rejeitou, conforme foi lido aqui pelo Paulo. Ele abriu isso para todos, desde que eles o escolhessem. Eles o recebessem. Então, passa a responsabilidade de escolha do homem ter essa salvação. É uma escolha do homem. Olha, agora vocês escolhem. Porque eu estou fazendo o sacrifício, eu estou fazendo tudo o que precisa ser feito para vocês terem esse direito. Porque até então vocês estão condenados somente. Agora eu dou o direito de vocês escolherem. Perfeito. Bom, só para a gente concluir que o nosso horário já expirou, né? O último argumento que vou fazer só a leitura do versículo, certo? Mateus 24, versículo 13, que é assim: a consistência doutrinária do livre-arbítrio se verifica nas constantes exortações bíblicas a fim de que perseveremos na fé, ou seja, a perseverança. 24, 13 aqui, Mateus: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a gente falou daqueles que resistiram com a leitura que o Paulo fez, né? Mateus 23, 37. Ou seja, nunca aceitaram, mas tem também aqui nessa passagem, 24, 13, aqueles que aceitaram, mas num determinado momento eles podem esfriar e vir perder a fé, né? Ou seja, nós devemos perseverar até quando? Até o fim. Amém? Então, são os 7 argumentos que foram apresentados ao longo dessa lição, nesta manhã,
que dão embasamento para nossa doutrina acerca do livre-arbítrio. Amém? Espero que vocês que nos acompanharam até aqui, que vão assistir depois, o Espírito Santo confirme esses ensinamentos no seu coração, os coloque em prática, persevere até o fim, né? E pregue o Evangelho para o seu vizinho, para os seus familiares, onde quer que você esteja, né? Você seja sempre um testemunho vivo, né, das coisas que Deus fez na sua vida, que faz até hoje, essa transformação que vem de dentro para fora, que só o Espírito Santo é capaz de promover essa mudança, esse novo nascimento que foi falado aqui, através do nosso presbítero Luciano, né, que nos habilita a tomar a decisão por Cristo, tomar a decisão certa, a escolha, que é o bem coletivo, né, não o bem egoísta, a minha vontade, mas que a gente vai pensar sempre no próximo, sempre no outro, pensar sempre em Deus. Amém? Então, passar agora para nossas considerações finais. O presbítero Luciano, como ele, além de exercer a função de comentarista, é o nosso TI, né, o técnico que faz o encerramento, está com a oportunidade, então, suas considerações finais. Os irmãos sabem que eu fui promovido, né? Que eu comecei aqui só acendendo luz. Irmãos, considerações finais, eu gostaria de deixar o versículo 5, o versículo 13 de Gálatas, que fala sobre liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Que possamos usar da nossa liberdade, irmãos, de escolha, para escolher a coisa certa, para escolher a coisa que agrada a Cristo. Que todas as nossas escolhas passem pelo crivo de Cristo, passem pela aprovação de Cristo, que aí certamente nós faremos a diferença nesse mundo aí tão corrompido, nesse mundo que precisa de alguém, que precisa da igreja, esse mundo que tem precisado muito da igreja, e a igreja precisa se mostrar, precisa colocar a cara lá na rua e falar, olha, existe um povo que guarda o caráter de Cristo. E eu já desejo um bom domingo a todos. Amém. Obrigado, presbítero Luciano. Né? Agora, agradecendo aqui a presença do nosso amigo Paulo Correia, né? Um grande amigo, os comentários enriqueceu muito nossa manhã aqui acerca desse estudo. Né? Paulo, por favor, faça suas considerações finais a respeito do tema. Eu que agradeço por estar aqui com essas feras aqui, sempre olhando pela telinha, e hoje eu tive a oportunidade, privilégio de estar aqui do lado de vocês e ouvir aqui pessoalmente aqui. Muito obrigado. E então, as considerações finais, nós temos um Deus soberano, mas o nosso Deus soberano é um Deus de amor. Um amor incalculável, indescritível, incomparável. É por esse amor que nós existimos e que nós fomos salvos. A gente não podia ser salvo. A gente só ia escolher maldade. Mas Deus previamente proveu meios para que a gente pudesse agora escolher. Então, todos nós agora temos essa capacidade, graças ao Espírito de Cristo, de escolher. Tudo por quê? Por amor. O amor santo de Deus. Essa é a mensagem. O amor santo de Deus e o caráter santo e amoroso de Deus. Esse é o grande foco da questão do livre-arbítrio que a gente tem que ter. Desejo um bom domingo a todos, fique com Deus e mais tarde à noite a gente está junto aqui no culto. Amém. Mais uma vez, obrigado, Paulo. E agora, passando as considerações finais do nosso pastor João Vitor, certo? Lembrando que semana que vem nós daremos continuidade. O tema do nosso próximo estudo será o reino dos céus. Amém? Eu já me despeço aqui. E na paz de Jesus e até logo mais. Amém, queridos. Eu vou sempre buscando trazer algum ensinamento para o cotidiano da gente, né? Até porque os irmãos já falaram, eu não vou ficar chovendo no molhado aqui, eu vou trazer talvez uma coisa nova, nova, né? Pelo amor de Deus. Mas partindo do princípio que a gente já entendeu e concorda com o livre-arbítrio, eu quero trazer uma reflexão de uns 30 minutos, é brincadeira. Os adolescentes, eu trabalho com adolescentes na igreja, trabalhei nos últimos 4 ou 5 anos, e existe uma pergunta clássica que adolescente faz para pastor, que é a seguinte: pastor,
tal coisa é pecado, aí você substitui tal coisa por qualquer outra coisa. É ver filme, é jogar bola, tatuagem, qualquer coisa é pecado. Eu sempre tenho essa pergunta. E eu sempre respondi para os adolescentes o seguinte: olha, essa pergunta que vocês fazem é tolice, é boba. Vocês têm que fazer uma pergunta diferente. Façam a seguinte pergunta: pastor, tal coisa me edifica? Porque quando você começa a pensar sobre esse prisma, você começa a pensar na edificação da sua vida. Se você começa a pensar em se edificar, você pensa em se aproximar de Deus, ao invés de pensar em não se afastar de Deus. E é uma pergunta muito mais sincera, né, do que fazer tatuagem é pecado, porque vocês estão cansados de saber a resposta. A verdade é essa. 1 Coríntios 10, versículo 23, fala o seguinte: todas as coisas são lícitas, nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Paulo está mostrando para a gente: olha, procura as coisas que edificam. Uma vez que a gente sabe que a gente tem livre-arbítrio, se eu puder deixar um conselho para a sua vida é: ocupe o seu tempo com coisas que edificam a sua vida. Seja abençoando os outros, seja fazendo você crescer em alguma área da sua vida, mas procure ser edificado. E claro, principalmente, preciso te falar isso, espiritualmente. Dedique mais tempo à leitura da palavra, à oração, ao jejum, porque certamente quando você faz isso, você passa, como nós falamos aqui no início, ao longo desse momento, você passa a fazer as escolhas certas com responsabilidade, se aproximando mais de Deus. Desejo para você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, um ótimo domingo na presença de Deus. Esteja aqui com a gente logo mais às 19 horas. Convide alguém para vir também, para que nós possamos ser edificados, mas dessa vez em comunhão em Cristo Jesus. Amém. Glória. Amém. Pode orar, fazer essa oração de encerramento, Amém. em nome de Jesus. Vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nesta manhã nós não apenas entendemos a importância, ó Senhor amado, da consistência doutrinária do livre-arbítrio, mas talvez, Senhor amado, tão importante quanto isso, entendemos que nós temos a responsabilidade de fazer as escolhas certas. Escolhas, Senhor amado, que nos conduzem cada vez mais a uma vida de proximidade e edificação no Senhor e nos conduzem cada vez mais para distantes do pecado, distantes da condenação eterna, distantes, Senhor amado, do caminho de nós perdermos a salvação que foi conquistada na cruz. Senhor, o Senhor nos convida a, se nós quisermos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos ao Senhor, e nós dizemos, ó Pai, nós afirmamos, nós respondemos a isso, dizendo: Senhor, para onde nós iríamos se só Tu tens a vida eterna para nós? Que nós possamos sempre escolher, Senhor amado, aquilo que o Senhor escolhe para nós. E, sendo como servos, possamos servir a Ti, Senhor, em espírito e em verdade, com sinceridade e singeleza em nosso coração. Eu te peço um bom domingo na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Tenham um bom domingo, queridos, em nome de Jesus. Estaremos juntos daqui a pouquinho, assim, se o Senhor não voltar antes. Amém. Glória. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão